Teve uma pergunta ali bem bacana também, tá? Que é sobre a questão de que pode se corrigir ou deixar de usar óculos depois da cirurgia de catarata. E aí, começa ou começa? Posso começar. É uma possibilidade, sim, para ser muito bem estudada e muito bem conversada. Por quê? É importante que quem está aqui saiba que quando a gente faz o pré-operatório, um dos exames que a gente faz chama-se ecobiometria. O que que é isso? A gente faz um cálculo de qual lente colocar, qual lente artificial vai colocar no lugar da lente natural que a gente tirou. Esse tipo de lente é baseado, como o Dr. Wilson falou, que grau que eu vou botar nessa lente, porque a gente só sabe da lente de contato, a lente do óculos, mas dentro do nosso olho, quando a gente fala que tem uma lente natural, é como se fosse a função de um óculos, a função de uma lente de contato. Então a gente tem que colocar nesse lugar que a gente tirou a catarata uma lente com grau. Então a gente escolhe o grau que a gente deseja, dependendo do que a gente pretende para aquele paciente. Por exemplo, tem pacientes muito idosas que sempre usaram óculos e falaram, eu não quero deixar de usar óculos. Eu quero melhorar minha visão, mas eu quero continuar com óculos. Esse é um tipo de paciente. Outro tipo eu não quero mais usar óculos para longe de jeito nenhum. Para perto eu nem me importo, porque eu só leio de vez em quando, faço ali minha costura, mas não me importo. Já tem outro paciente que quer, olha, eu não quero usar óculos de jeito nenhum. Esse paciente, a gente tem que explicar que a gente vai fazer todo o possível para isso, mas não pode criar uma expectativa da certeza, porque isso é um cálculo que a gente faz que existem algumas pequenas variações e que se a pessoa entrou numa expectativa muito alta, de um perfeccionismo, isso o próprio cirurgião pode optar por não fazer a cirurgia nessa intenção, relatando isso para o paciente, justamente por ser um paciente que não é o ideal de ser colocado nessa categoria, de pensar em ficar sem óculos, tá? Então, e também dependendo do tipo da lente que a gente utiliza, porque existem vários tipos, não só que dependam do grau, mas também graus que corrigem só para longe ou só para perto, dependendo do esquema que faça para monovisão, ou então lentes multifocais, que nem funciona a lente bifocal, né? Na parte de cima é o grau de longe, na parte de baixo é o grau de perto. Existem lentes multifocais para colocar dentro do olho, lentes trifocais, que são super modernas. Então o cirurgião sempre tem que conversar com o paciente para atender a expectativa dele, mas alertando sobre possibilidades de um pequeno, assim, não digamos um insucesso total, mas olha, talvez a gente não consiga ficar com a visão de 100%, mas muito próximo a isso. Então, assim, baixar a expectativa um pouco de um paciente que só queira fazer a cirurgia por causa disso, porque assim, talvez, Wilson, até a gente mesmo não tenha lidado muito com um perfil de paciente, que era o antigo, né? Antigamente, como a cirurgia era muito mais complexa, com pontos, etc., o objetivo da cirurgia de catarata era exclusivamente recuperar a visão que se perdeu pela catarata. Hoje em dia, com uma técnica super moderna, com lentes sofisticadas e etc., pacientes com cataratas muito incipientes, muito iniciais, já querem operar para não usar óculos. Então, assim, mudou-se um pouco o objetivo. Na verdade, somou-se, né? Mas o mais importante é que não usar óculos não seja o objetivo principal. O objetivo principal é recuperar a visão que perdeu, a visão que progressivamente vai se perder. Vamos fazer todo o possível para isso, mas a gente tem que alertar sobre uma possibilidade. Existe, sim, a possibilidade de ficar sem óculos, respondendo a pergunta. Isso aí. É interessante, né, como evoluiu essa questão das lentes, né? E dando muitas possibilidades, que nem você mesma falou. Né? Usar a lente que corrige só para longe, aí a pessoa precisa usar o óculos para perto, usar um olho para longe, outro para perto, usar as lentes multifocal, bifocal, trifocal e assim por diante, né? Isso é muito interessante, porque é algo muito comum, né? A pessoa quando vem fazer cirurgia, ela já sabe disso, porque pesquisou na internet, ou porque alguém que ela conhece operou, então ela já chega falando da lente.